ao produzir esse comprometimento, o sujeito vai, né, se isolando, o sujeito vai conflitando com a esposa, o sujeito vai conflitando com os filhos, mas isso se origina, né, de uma situação de estresse, de comprometimento da sua saúde, do seu bem-estar, que surge do trabalho e vai fazendo, vamos dizer assim, desagregando não só a sua relação com o trabalho, mas a sua relação com a família. E os casos de suicídio vão acontecendo isso. O potencial hoje de mal-estar que o trabalho tem mostrado para a gente, né, é um potencial que inviabiliza não só o trabalho, inviabiliza a tua vida, né? Então aí ele extrapola, né, a tua relação única, exclusivamente dentro do trabalho. E aí te leva a situações limites aonde você já não suporta mais não só ser aquele que trabalha, né, e tudo que vai acontecendo no ambiente de trabalho, mas você, as mulheres ali numa estatística que eu dei, perde o desejo sexual. Você imagina o que isso traz para uma relação de casamento, de afetivo, uma relação, né, familiar, ter o desejo sexual. Isso já afeta nitidamente a organização afetiva dentro da família, né? Às vezes ser afastado por um problema físico e tal, você fica em casa, e aí fica em casa, isso reorganiza toda a dinâmica familiar, você se sente incapaz, você se sente impotente, você se sente fraco, aí daqui a pouco isso já vai ser motivo de conflito com a tua esposa, porque você acha que ela já está te tratando de um jeito, isso já cria toda uma desorganização do laço social, do laço afetivo dentro da família. Pronto, isso vai sendo uma bola de neve. Então a capacidade do que é produzido no trabalho desorganizar a vida é muito grande. Então nesse sentido é que eu digo que pode acontecer do contrário, pode acontecer da pessoa às vezes, né, já ter situações de complicação dentro da família e tal, isso vai complicar o trabalho. Isso é óbvio que esse tipo de coisas acontece, mas aqui o que está sendo, né, acho que o eixo assim da minha reflexão com vocês é justamente o potencial do trabalho produzir esse tipo de coisa. Os assédios morais no trabalho, os estresse, o burnout, as relações de trabalho comprometidas que vão comprometer a vida do sujeito. Só para, eu acho que tem a ver com isso, é só para fazer uma, que eu achei. Só porque eu pensei numa coisa enquanto o senhor falou, que eu acho que é interessante, assim, porque eu não sei se eu vou numa direção razoável, mas aí vocês me digam se eu não for. Que tem uma diferença entre a organização do trabalho e o que ela impõe para as pessoas, que é, bom, eu estou dentro da unidade X ou da instituição X, e sei, porque entrei aqui, que eu posso trabalhar no limite do Estado, enfim, né, na fronteira do Estado, morando em Jacarepaguá. Isso é um dado, é possível que aconteça. Uma coisa foi desmobilizada uma equipe e, infelizmente, eu era o mais novo do grupo e colocado nesse lugar onde ninguém queria ir. E aí, beleza, eu vou lidar com isso do jeito que eu puder. Acho que a outra coisa, e aí isso, não sei se a gente pode colocar na categoria de assédio, eu estou com um problema familiar, por exemplo, sei lá, tenho um filho doente, e daí faço uma solicitação ao meu chefe pedindo para que eu fique mais próximo de casa. Eu tenho uma esposa doente que, sei lá, ficou com câncer de mama e precisa de um apoio familiar, que eu preciso estar mais próximo, aí eu peço uma redução de carga horária para o meu chefe. E essas coisas são negadas ou são proteladas para que eu consiga. Então eu nunca consigo a diminuição da carga horária, que é previsto em lei, que eu tenho direito. Eu nunca consigo ficar próximo da minha família, porque é previsto que eu fique ali a tantas distância do lugar que eu moro, em uma situação que a minha família precisa, sabe? E aí eu acho que quando a instituição ou os chefes começam a te colocar no lugar oposto do que você pediu, para que isso favoreça a sua vida, e você não deixe de trabalhar,
Que aí eu acho que você nem está pedindo assim, ó, vou ficar fora, não quero trabalhar não. Você está dizendo assim, pô, me ajuda aí a continuar trabalhando, eu quero continuar trabalhando, mas eu também quero ajudar minha família. E aí eu acho que nesses casos fica muito gritante essa ideia do assédio, porque você vê que é por alguma outra razão que aquele pedido não é ouvido ou não é posto em funcionamento. Então, e aí a gente vai entrar num outro papo, que às vezes é uma pessoa que talvez esteja sendo favorecida, esteja numa situação boa de proximidade de casa, que poderia trocar com você, não vai trocar porque ela tem um tal do apadrinhamento institucional ali. Tá? E acho que isso vai colocando a instituição, a unidade, as relações numa dinâmica processual suicida, onde todos podem em algum momento entrar nesse sistema, entende? Então, assim, eu acho que eu entendo o que você fala, porque eu acho que o policial, ele, qualquer pessoa que entra numa carreira, numa profissão, ela sabe que ela está possível de ir para determinados lugares. A questão é quando não há um olhar para a especificidade daquele momento da pessoa. E às vezes ela está pedindo, porque você pode me dizer assim, ah não, pô, mas a pessoa nem falou nada, ninguém sabe que ela está passando por isso, pô, não tinha como adivinhar. Mas às vezes a pessoa formalizou, tem N pedidos disso, e quanto mais ela pede, mais ela vai para longe. Então, assim, é isso que eu queria marcar para a gente não penalizar as pessoas que estão nessa situação, entendeu? Porque eu tenho visto muito mais do que eu gostaria onde eu trabalho disso. Então, eu estou bem sensibilizado com esse tema, sabe? Então, queria fazer essa defesa aqui para a gente não fazer esse tipo de processo. Adriana, psicóloga clínica, não sou militar. Eu gostaria de saber se o acesso aos meios letais facilita essa decisão ou impulsiona essa decisão do suicídio. Ele está trabalhando armado, acesso a... Gostaria de saber a opinião do Fernando. Olha, eu não sou, como não pesquiso a categoria, eu não tenho dados refinados assim, sobre os processos suicidas que acontecem, né, para te dar uma resposta bem precisa. O que eu tenho, que a Natália me passou, e do que eu fui vendo dos suicídios aí, né, das informações aí na internet, a grande maioria com arma de fogo. A grande maioria, quer dizer, o acesso à arma de fogo sim, realmente traz esse componente que você, em vez de, né, fazer uso de medicamentos, como em alguns, no caso dos médicos, né, em vez de você pular de um prédio grande, como é o caso dos estudantes da UERJ, né, você usa aquilo que tem na mão. Agora, acho que o acesso à arma de fogo não é o objeto principal da discussão, sabe? O objeto principal que eu acho que tem que focar a discussão é o que leva o cara a fazer isso. E não está na arma de fogo. Está nas relações de trabalho, está na violência do assédio moral que vai se reproduzir no trabalho, está na estrutura do trabalho e que vai produzindo uma deteriorização assim, física, mental, a ponto de fazer com que a pessoa se desorganize psiquicamente. Então, acho que o foco do debate, o foco de análise, o foco de ocupação política, de uma política de uma associação, o foco de uma preocupação de uma intervenção psicossocial, o foco de uma intervenção de saúde do trabalhador,
tem que focar nesse tipo de problemas, porque aí estão realmente o que a gente precisa se deter e modificar. Então, acho que o relevante é isso, né? Porque em todas as categorias onde você vê altos índices de suicídio, eles se suicidam com quem tem na mão. Tem um alto índice de suicídio nos médicos. Você vai ver como é que eles se suicidam com medicamento. Tem acesso a medicamento. Então, acho que o foco tem que ser esse. Tem que pensar o que motiva eles, os médicos, a se suicidar. Que trabalho que eles estão fazendo? Como é que estão as condições de vida e de trabalho desse pessoal? Nisso que tem que congregar força, reflexão crítica e força de atuação para alterar os riscos que vão crescendo e fazendo com que as pessoas cheguem nisso. Eu diria por aí. A Deise Miranda, palestrante de maio, ela fez um trabalho com a polícia esse ano e ela teve acesso a dados, né? Alguns dados que o próprio DGRH, que é o Departamento Geral de Recursos Humanos, forneceu. E aí, em 7 anos, né? 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 anos. Foram 17 suicídios na polícia. 14 foram com arma de fogo, através da arma. Só por uma questão mesmo de estatística, mas eu acredito que realmente essa reflexão que o Fernando trouxe é interessante, né? Mais uma observação também em relação à ruptura da estrutura, né? Que é o limite, né, da técnica de organigrama. O procurador do trabalho, que palestrou em agosto, falou da questão realmente do fortalecimento coletivo, né? De uma certa organização, né, coletiva em prol dessa ruptura da estrutura, né? Pensar estrategicamente como achar uma brecha no sistema para que haja algum tipo de mudança, né? Porque muitos trazem essa questão das condições de trabalho e é realmente difícil, né, transformar as condições. O que a gente pode fazer aqui é tentar uma mobilização das relações, mas chegar às estruturas é realmente